Alô você! Com muita alegria que nós estamos iniciando mais um programa Café do Zé Reis. E você que está fazendo parte desse programa, com muita alegria para nós, e hoje especialmente, você pode ver que está um cenário um pouco diferente, nós estamos realizando na casa do André com a Vânia, aproveitamos aqui o cenário deles, das festas juninas que vai ter daqui a pouco, para nós apresentarmos esse programa que já está virando tradição, não é verdade? E hoje, especial, como é o nosso momento de fé, eu diria o seguinte: nós estamos aqui hoje venerando 3 santos da Igreja Católica. Por que não dizer 4, né? Tem o São Paulo também. Primeiro é o Santo Antônio, um santo muito venerável, o santo mais venerável no mundo inteiro, muito milagroso. E coincidentemente, muita gente fala do Santo Antônio e pensa que não sabe que o seu verdadeiro nome era Fernando. Ele nasceu em Portugal nos anos 1195 e faleceu em Pádua, por isso que ele tem o nome de Santo Antônio de Pádua. E ele tinha um discurso muito bom, ele era um padre muito caridoso, então esse é o santo que a igreja venera. E depois veio São João, que preconizou Jesus, ele anunciou Jesus, ele disse: eis aquele que vai tirar o pecado do mundo. Batizou Jesus do Rio Jordão, foi sacrificado. Santo São João morreu por causa de falar a verdade. E o terceiro é São Pedro, que juntamente com São Paulo são os tentáculos da nossa igreja, da Igreja Católica, o suporte da igreja. Morreram em nome da igreja, derramaram seu sangue, derramaram parte do seu corpo para salvar a humanidade. Então, para muitos, nós estamos celebrando aqui um folclore, uma festa junina, mas para nós que somos católicos, que temos fé, nós representamos esses grandes baluartes da Igreja Católica. Um dia me perguntaram por que sou tão feliz. Trago tantos motivos que agora vou te contar. Já penei pela vida fora, hoje descanso ao lembrar. Sob chuva, calor e frio para poder estudar. Por anos andei descalço pelas estradas de braços nus, mas sempre vencendo medo sem olhar pra trás, prosseguindo sob sol e lua e uma sede de matar. E hoje nas mãos os calos para poder me orgulhar. E o sonho que um dia eu tive e não deixei de buscar, agora conto tudo, pois se tornou meu lugar. E aí, pessoal, hoje nós temos um motivo muito especial de estarmos aqui nesse programa, um motivo que nos dá muita alegria. Eu tenho a honra de apresentar aqui para vocês, de entrevistar o meu amigo Luizinho do Lica. Muito bem, com muita honra. Que veio tomar um cafezinho conosco. Luizinho, é servido um cafezinho? Pode. Vamos nessa? Esse aqui é o nosso quebra-gelo. Não tem açúcar, tá não, sem né? açúcar, fica à vontade. Obrigado. Viu? E assim você vai ficar tão à vontade para tomar um café. Muito bom. Quanto para falar também. Você falou que você der na tua cabeça? Não, nem tudo ali pode falar. Por favor. Nem tudo pode falar. Coloca uns limites. Põe limite. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: que o Luiz Gonzaga Mineiro, famoso Luiz Gonzaga Mineiro, que é um mito para nós, mas para mim é o Luizinho do Lica, né? Que eu conheci descalço, de calça curta, correndo na celaria do Lica. O nariz correndo, no tempo do ginásio, no tempo de jogar futebol junto lá. Eu quero que você fale para mim. Fui office boy seu no escritório de contabilidade. Office boy meu, isso não ia nem falar. Fui office boy com muita mas honra. Não tem, isso vai ser um motivo de mais honra ainda. Então eu quero que você fique bem à vontade para você falar para nós daquele tempo que nós vivemos junto, da nossa infância, da infância de Nova Resende. Fala para nós, Luiz. Eu acho que a primeira coisa importante para discutir é que a gente foi educado pela comunidade. Todo mundo educava a gente. A gente vivia numa aldeia e todo mundo educava. Quer dizer, a gente teve a felicidade de viver no tempo ainda que todo mundo educava a gente. A dona Nair estava na janela, via você pisando na grama, mandava avisar o pai: ó, o Luizinho estava pisando na grama. Entendeu que negócio?
O farmacêutico via você fazendo um negócio errado lá, brigando com o Pedro Machado. Apanhava a rosa, o Janjão avisava. Janjão, Pedro Machado, antes do Janjão, os caras avisavam o pai. Quer dizer, essa é uma diferença muito importante da educação de viver. Viver como um menino solto, livre, entendeu? Sabe? Descalço, no tempo que ainda não tinha asfalto, a rua era de enxurrada, correr na enxurrada, né? E na mesma proporção que eu vivia essa vida livre, que eu era solto, eu também apanhava muito, né? Porque eu não fazia nada certo, eu era especialista em fazer coisa errada. Meu pai, celeiro, qualquer laço que ele explicava a mãe, ele achava lá um louro, um cabresto, um negócio mas eu nunca apanhei injustamente, sempre mereci. Mas uma vida bonita, linda. Eu estou escrevendo sobre isso, sobre a infância em Nova Resende, sobre as coisas de Nova Resende. E viver numa cidade pequena, apertado pelo pôr do sol, com vontade de sair, de ver coisa. Eu gostava muito de ler, li muito desde pequeno, lia demais na conta, né? Gostava. Tudo que eu pegava na frente eu lia e naquela coisa de querer sair. Né, e me preparar para isso. Tive a felicidade de ter a Diva como professor no primeiro ano primário, que chegou com um modelo inovador para Nova Resende, uma nova pedagogia, tirou as carteiras, botou as mesinhas lá para sentar em 4, nunca existia isso. Está lá no Paraná, dona Diva, né? Eu sei, está lá em Cascavel. Cascavel até hoje. Tenho muito contato. Escrevi há um tempos atrás uma carta para dona Dulce, que também foi uma professora importante, né? Eu lembro disso. Eu lembro do encontro que você teve aqui, você foi na casa da Dona Virgínia, nós fomos lá. Você foi comigo na casa da Dona Virgínia. Fui na casa da Dona Virgínia. Escrevi uma carta para a Dona Dulce, que foi uma pessoa muito importante na minha formação. Muita gente foi importante na formação. A gente é filho da aldeia mesmo, filho de todo mundo, né? Independente de classe social, de raça, de nada, todo mundo educava a gente. Luiz, você lembra que foi na época do ginásio, temos professoras de Muzambinho, que foram para dar aula no ginásio. Você lembra de alguma delas? Lembro de várias. Mas a querida minha professora é Neuza Dias. Neuza Dias. Morou no hotel do meu pai. Teve um tempo que meu pai tinha a celaria e o hotel. E essa é uma felicidade muito grande que eu tive no hotel, porque todo mundo que ia de fora ficava no hotel. Quer dizer, eu convivi com todas as pessoas que nós precisava. Moravam 9 professoras no hotel. De lá. Verdade. A Neuza foi uma pessoa que eu convivi muito, até hoje é uma querida. A Ivone Bock mandou um abraço para você. Ivone, lembro da Ivone. Ela mora no Brasil, está com 81 anos, não é para falar não, mas ela mandou um abraço para você. Namorou o Pascoal da Cadasminha. Isso não já falar não. Ué, nós já falou, né? Nem saber. Namorou o Pascoal da Cadasminha. Pode, eu sei tudo, a minha memória é muito boa. Mas e do tempo do ginásio? Do Márcio Silva Cunha, do Roberto. Quem é o professor da época que você estudou? Nilo, Dona Edith, Cesário, quem mais? Dona Hélia, ensinando francês, entendeu? O Cesário ensinando história. A Lúcia do Dr. Elógio. A Lúcia do Dr. Elógio ensinando matemática. Agora é muito interessante, Nova Resende tem mania de ser maior em tudo, grande em tudo, o maior queima do ar do Brasil, maior isso, maior aquilo, e naquele tempo nós tínhamos a mania, chegou o Roberto de Guaxupé, né? Roberto da Reizinha de Guaxupé, Roberto Silva, e chegou lá e plantou na nossa cabeça que Nova Resende era a 4ª cidade mais alta do Brasil, e nós acreditamos, saímos falando isso para todo mundo, mentira brava, nunca fomos, entendeu? E a gente acreditava nisso, né? E aí esse negócio não tinha informação, nós vivíamos ali num universo muito separado de informação, né? Acontecia alguma coisa importante e Nova Resende entrava no processo. Aí os russos lá começaram a desenvolver urânio, o negócio do urânio dos americanos com a bomba atômica, e o Roberto falou, Serra de Bituruna é pura urânio, nós vamos ficar ricos aqui com urânio. Aí o Zerbini, lá de São Paulo, o médico que fez o primeiro transplante, lá não tem nada a ver, o Zerbini é de Guaranésia, a gente tinha necessidade, a gente não conseguia ter o mundo, botava o mundo dentro da nossa realidade. Era muito legal isso. Eu lembro do ginásio, falando de ginásio, eu sempre gosto de contar as historiazinhas, e essa é importante falar. Joaquim Mariano, você que vai contar depois. Mas eu vou contar o seguinte, nós estávamos na porta do ginásio, e estava lá o Tid, você lembra do Tid, né? Claro. O Tid estava pintando o ginásio, e ele parecia um benzedor. Eu gosto de contar a história do benzedor, então o benzedor apareceu lá, o benzedor gostava de falar umas palavras meio difíceis assim, e falou assim, senhor Aristides, o senhor por obséquio poderia me informar se o ilustre Márcio Silva Cunha é digno diretor dessa instituição, encontra-se nesse recinto? Aí o Cid falou assim, emboca aí que você vê ele. Lógico, simplificava. Era a linguagem da comunicação deles, muita história. E a gente viveu ali não tinha, Nova Resende não tinha nenhum telefone no seu telefone público. O meu primeiro emprego na vida foi de comunicação, foi mensageiro do telefone.
Gastava 2 horas para decidir fazer a Não, ligação. até mais. Até mais. Chegava o recado, dizia o seguinte, ó, chegava lá no centro. Como é que era uma ligação, gente, para vocês entenderem? Jureia era o terminal da Mogiana e era o centro importante, chegava tudo pela Jureia, que é um distrito de Montebello. Aí a telefonista, a gente apertava o botãozinho e falava, Jureia, liga Muzambinho, Muzambinho, liga Guaxupé, Guaxupé, liga Rio Pardo para falar com São Paulo, Rio Pardo, liga Campinas, Campinas liga, não, Rio Pardo liga Casa Branca, liga Campinas para falar em São Paulo. Aí ligava lá, falava, tal hora, chegava o recado, tal hora o fulano de tal lá do Madeireira tal quer falar com o Tonico Maldi. Então vinha o recado, ela escrevia lá no papelzinho, e eu levava lá na casa do Tonico Maldi e falava, ó, que tantas horas você tem que estar lá no telefone para poder atender a pessoa. Quer dizer, imagina o mundo que a gente vivia. Duas assinaturas do Estadão, únicos jornais que chegavam lá. E eu devorava o Estadão. No tempo. Luiz, não, tá muito bom você falar, mas eu quero falar só o seguinte. Você que já rodou o mundo, que já morou na Itália, que já Morei na Suécia. Morou na Suécia, na Itália, teve na Itália, tive esse prazer de morar mas teve lá na Itália. Conheço bem. Conhece bem lá, conhece o mundo, foi diretor da SBT, da Record, trabalhou na rádio Tatiaia de Belo Horizonte. Então, por tudo isso, o que te levou a voltar para Nova Resende? O que te trouxe para Nova Resende novamente? Coisa mais simples do mundo. Eu saí de Nova Resende com 17 anos. Saí meio colocado para fora, né? Escrevi um Foi discurso. mesmo, foi. Lembra dessa história? Fui perseguido, fiquei lá 2 Tião meses. Rezende? Tião Rezende, professor de Guaxupé, o Tião Rezende. O Tião Rezende morava no hotel do meu pai. O Mito morava no hotel do meu pai. O gerente do banco morava no hotel do meu pai. O agente do correio morava, o contador estadual morava. Moravam 9 professores. Todo mundo que não era de Nova Resende, que tinha uma importância lá. Até o diretor do nosso teatro, como é que chama? O Viodete. Viodete morava lá também. Viodete Honório da Silveira. Ó, o Viodete Honório da Silveira, tá vendo? Acho que está em Poste Caldas. Estava em Poste Caldas. Então, quer dizer, eu tive essa oportunidade de conviver com aquele pessoal que veio de fora ali, né? E para compreender o Mito, um cara que estava fugindo, era do Sindicato dos Bancários de São Paulo, fugindo da repressão, foi morar. Qual é um lugar que você vai que ninguém vai ficar sabendo que você existe? Uma agência do Banco Hipotecário e Agrícola de Minas Gerais, que ninguém nem sabe, que Nova Resende. O Mito foi para lá. Tião Rezende foi professor lá. Quer dizer, então eu convivi com todas essas pessoas, convivi muito com todo mundo, morando, todas as pessoas que vieram. Muita gente. A Neuza Dias morou lá, a Ivone daqui, 3 do Carmo, as meninas de Monte Santo também foram professora lá. Verdade. Depois eu convivi com elas em São Paulo, tá entendendo? Então, quer dizer, eu tive essa oportunidade de conviver com essas pessoas. E aí escrevi um discurso para uma professora de Bom Jesus da Penha, um discurso para o 4º ano primário. 4º ano primário. Escreveu na minha máquina lá. Da máquina. A culpa é da máquina, porque tinha tinta preta e vermelha na máquina e eu escrevi algumas coisas em preto. Quando eu entrei para escrever umas coisas em vermelho, os caras falaram, comunista. A cor do discurso tem um papel importantíssimo na minha detenção. E a professora foi caçada, coitada. Quando ela leu o discurso lá, imagina, um discurso com ingenuidade, né? Eu tenho o processo inteiro. E aí tinha um cara lá na formatura que era do quartel de Passo lá, era um sargento, sei lá o que era, ele deu voz de prisão para ela na cerimônia, né? E quem escreveu o discurso foi o Luizinho do Lica. E aí foi essa confusão, foram atrás, fiquei lá esperando, veio o pessoal do DOP de Varginha. Mas tudo isso foi aprendizado. Tudo isso foi importante. Até o escritório. Você foi meu office boy? Foi office boy. Lembra disso? Lembro, lógico. Vai lembrar. Tiramos nota fiscal no fim do mês, lá fajuta pra caramba. Lá ninguém fazia nota fiscal, nós no fim do mês tiramos nota fiscal pra todo mundo. Hoje nós iríamos presos. E aquela história do guarda-chuva? Conta pra nós, que tem dúvida aquilo até hoje. Não. Aquela história... Eu vou deixar você contar essa história, que eu vou contar outra. Eu vou contar uma de hoje. É? Conta a história do guarda-chuva, é muito importante. Não, da chuva, só você contar. Não, você que vai contar. Não, você que é entrevistado, você que vai ter que contar pra nós. É o seguinte, a gente saía do escritório para poder emitir nota fiscal, chegar no final do mês, tinha que fazer a contabilidade, ninguém dava nota fiscal, levava o talão, todos os talões, para vocês notar como é que era o processo de nota fiscal lá, todos os talões ficavam no escritório. Ninguém tinha na loja, se alguém pedisse uma nota fiscal na loja, no coisa não tinha. Aí a gente saía para... Quando teu pai vendia o arreio para Monte Belo, ia lá para tirar a nota. Lá tirar nota, vendia para Caconde, vendia para São João tirar nota. E aí, muito bem. E aí, um dia eu e o Zé Reis saímos para tirar as notas, chovendo para caramba. E passando perto do Tosito, tinha uma calha
uma calha do Eni, era no Eni, não era? Eni. Uma calha que vinha aquela bica d'água no meio da rua, uma bica d'água. E nós dois de guarda-chuva. E nós dois de guarda-chuva. Quando chegou bem debaixo da bica d'água, eu tirei o guarda-chuva. E o Zé Reis tomou um banho, entendeu que negócio? Ele conta que foi ele que tirou o guarda-chuva, não tem importância nenhuma. A história, o Gabriel Garcia Marques escreveu um livro que chama Viver para Contar, entre outros livros maravilhosos, e eu tive a oportunidade na minha vida de conhecer o Gabriel Garcia Marques. Então, ele fala isso, Viver para Contar, quer dizer, a história, pouco importa como aconteceu, se ela tiver uma margem de verdade, e depende de quem conta, quer dizer, é isso que interessa, né? Eu acho que é bom essa história. Mas, o Zé Reis sempre foi uma figura muito interessante, muito engraçada, imitava muita gente muito bem, imitava muito, enganava muita gente. Eu ficava imaginando se naquele tempo tivesse telefone, já quanto trote que as pessoas iam tomar na Zé Reis. Zé Reis. A gente era bem levado, como dizem que é bem levado, né? Nossa Senhora. Teve gente que me chamou de tranqueira, viu, Liz? Encontrei com um amigo lá em Campinas há pouco tempo, e ele falou assim, tranqueira aí, eles inclinavam a vida de nós. Eu pensei, nós realmente era tranqueira mesmo. Eu pensava, elaborava para fazer coisa errada. E o futebol? Meus amigos. Futebol? Joguei muito futebol. Jogou muito futebol no Esportivo Nova Resende? Joguei. Lembra do nosso time do ginásio? Lembro, claro. Fomos jogar em Gochupé, contra os padres lá. Lembro, jogamos para tudo contra lá. Acabei de achar uma foto do primeiro jogo, o primeiro time do ginásio, o primeiro jogo que nós fizemos, com uma declaração atrás. Eu estou levantando Eu nunca dei muita importância para esse negócio das fotos, lugar que eu fui, filmes, esse negócio, nunca cuidei muito disso. E agora eu preciso cuidar por causa do livro que a gente está montando aí. Então, encontrei coisas que você não pode imaginar, cara. O que você trouxe para Nova Resende? Você estava falando, não concluiu. Eu saí de Nova Resende com 17 anos na história que eu estava contando. Saí de lá numa situação... Cheguei no campo para jogar bola, o Zé Leopoldo, que era uma pessoa maravilhosa, chegou assim, ó, Luizinho, tem orientação para não deixar você jogar, mas... Opa! Foi, velho. Chegou esse ponto. Andava na rua, as pessoas apontavam, subversivo, Fidulica e tal, não sei o que. Teve recado para mim não ir no carnaval, que meu programa era ir no carnaval e ir para São Paulo depois. Já estava resolvido para São Paulo, mas muito bem, esquece, saí de Nova Resende com 17 anos e fui para São Paulo. Todo mundo achava que eu voltava daí a 15 dias, que a gente fazia jornal lá, peça teatro, um monte de atividades. Fiquei em São Paulo 1 ano e 8 meses sem voltar em Nova Resende. Olha! E nunca mais na minha vida eu passei um mês inteiro em Nova Resende, nunca mais. Via lá Natal, Ano Novo, para passar por lá, aniversário de vez em quando é lá em festa. Mas só. Nunca mais passei um mês em Nova Resende. E nos últimos tempos, que eu ia, principalmente no tempo que eu estava em Brasília, eu vinha para Nova Resende e ficava direto na roça, direto, completamente na roça. Bom, muito bem. E aí, em 2015, meu pai ficou doente. Eu fui em Poços de Caldas. Meu pai estava doente, eu estava voltando de uma viagem, não sei de onde, aí eu cheguei lá e falei, me ligaram, papai está doente lá em Poços. Eu fui para Poços de Caldas ver meu pai, e falei, pelo amor de Deus, eu não convivi com meu pai, eu só convivi com ele quando eu dei trabalho, entendeu? Só até 17 anos, só botava na celaria para trabalhar, eu não queria trabalhar, Deu um clique. Deu um clique. Então eu falei, vou lá, aí fomos para Poços de Caldas ver meu pai. Falei para minha mulher, já não estava querendo fazer mais nada, aposentado, está ficando muito na praia, a gente fica muito na praia, minha mulher estava aposentada também, e falei, vamos ficar um pouco com meu pai em Nova Resende, né, vamos lá. E foi a coisa mais certa que eu fiz na minha vida, porque eu fui em 2015 para lá, meu pai morreu em 2021, quer dizer, fiquei 6 anos com ele plenamente, né, e a gente ficou na casa dele no primeiro, reformei aquela casa que era da minha avó lá, fiz aquele rancho lá, e todo mundo que chegava na casa dele levava lá para casa, ia toda noite lá para casa, toda hora ia para lá, vamos jogar truco. Aí eu falava, vamos lá em Santa Cruz ver o meu coisa. Eu andei com ele, quer dizer, fiz uma coisa maravilhosa. Que privilégio, Alice, que privilégio. E aí cheguei lá na gente, cara, você tem que ser candidato, você tem que fazer não sei o que tem. Que candidato? Eu não tenho nada a ver com candidato. Aí vamos fazer isso aqui. A primeira coisa que eu fiz em Nova Resende, quando eu fui para lá, o Miguel é testemunho disso, eu fui ser voluntário no Lar São Vicente. Fiquei 2 anos e meio lá de voluntário, e eu falei, o que eu posso fazer aqui? Ajudei a organizar a festa, não sabia, entendeu? Ajudar a organizar a festa, fazia um programa de rádio para eles lá, todo mês nós botávamos um programa na rádio, pro Lar São Vicente, gravando e tal. Bom, então voltei para nós. Aí depois apareceu o pessoal, vamos fazer que a gente tem uma televisãozinha aqui, a gente quer ajudar, que você ajude. Eu falei, eu ajudo, vamos fazer. Isso eu posso ajudar um pouco. E fizemos a TV, e a TV foi ficando. Hoje é uma ferramenta social que está lá, tem pertencimento, as pessoas gostam, usam. Então, está bem abrangente a TV de lá, né? Tá bem, estamos andando bastante. A gente
A gente é canal aberto aqui em Muzambinho, é canal aberto em Juruá e Cabo Verde, vai ser em Nova Resende agora. Porque nós temos a parceria de divulgação de conteúdo com a 1000BR, né? Quem tem assinatura da 1000BR pode assistir a TV Resende Web aqui em Muzambinho, no canal 21, tal, por aí fora. E agora a gente vai ser um canal em Nova Resende. É uma coisa de prazer, uma ferramenta social mesmo, de trabalhar, devolver um pouco. Eu tenho que na minha vida eu tenho que agradecer e devolver. Que a vida me ofereceu, eu não tenho outra coisa a fazer. Filho de um celeiro com 7 irmãos, ir para São Paulo, ter conseguido bastante coisa, ter tido as oportunidades que eu tive, entendeu? Eu tenho que agradecer e devolver. E isso é um devolver. E dos teus irmãos está só a Lúcia Nova Resende. Só a Lúcia Nova Resende, só o Rafa do Tacho. O Paulinho tem Poços ainda? Paulinho Poços, o Zé Maria entre Barro Preto e Poços, a Regina em São José dos Campos, a Teca em Taquaritinga. Toninho está na Bahia. Entre Porto Seguro e São Paulo, Interessante. Toninho está voltando para Nova Resende. Está voltando para Nova Resende? Tá. Mas que coisa boa. O bom filho a casa torna. Tu não esquece o buraco antigo. E eu acho interessante uma coisa. Sempre que eu te vejo em Nova Resende, você está a pé. Você anda muito a pé lá, né? Anda a pé e de carro Isso é velho. importante, porque você está em contato com as pessoas diretamente. Não veja a lataria acha que tá bom. O motor tem problema. Tem 74 anos e tem um problema renal crônico, que é o... Mas agora você tá bom? Não, me cuido, tomo os remédios, faço o que eu posso. Não como açúcar, não como sal, tenho a dieta regulada. Eu quero ver meu neto formar, quero crescer, eu quero viver. Eu sou a favor da vida plenamente. Ô Luiz, eu lembro bem da tua família lá, do Lica, da Dona Dádia, do Seu Totônio, do Mário, da Marli, Se você for tudo falar mais. de todo mundo, eu vou ficar até 6 horas. Mas não vou falar de todo mundo, mas só para dizer assim, Depois, se você não falar de algum nome, eles vão me cobrar. que era você um falou. povo de muita religiosidade, não é verdade? Você mantém essa religiosidade da família? Como é que Eu você... não. Não, você sou, não é, mano. Não sou um cara religioso, sou um cara que tem fé, entendeu? Mas não sou um cara religioso de frequentar a igreja, de isso, entendeu? Tem quem vai, a minha família entendeu? Todo mundo é. Tia Marli o ano que vem não vai mais andar na procissão, nós vamos botar ela no andor, de tanto que ela vai na igreja, vai virar santa, entendeu? Então, quer dizer... Ela é uma santa. Ela, Tia Marli, Então, agora eu não sou um cara de ficar na questão da religiosidade, não. Agora, do outro aspecto da religiosidade, que é esse aspecto cultural, por exemplo, da festa junina, entendeu? Da Folia de Reis. Santa Rita, entendeu? Isso aí eu dou muita importância, acho que isso é muito importante, né? Fui muito amigo, eu era muito amigo do Galvão, do padre do Galvão lá, né? Galvão foi um cara que eu convivi muito com ele lá, depois encontrei com ele no Vaticano, ele morava no Pio Brasiliano lá, fiquei um tempo lá, entendeu? Na Itália, andamos muito por lá. O padre Zé Luiz foi um grande meu amigo, sempre foi um grande amigo, muito meu amigo, o tempo todo. E eu falei contigo no começo sobre o teatro. Você lembra da peça que nós executávamos lá, o Viodete dirigindo? Várias. Né? Uma foi Museu em Casa. Museu em Casa. Eu tenho foto. Né? Tem foto dela? Tem foto. Precisava dessas fotos lá. Arruma, tem foto. Eu e a Célia participávamos lá. A Célia participava, Martinha participou de Martinha. uma. Eu tive a carreira mais fulminante e importante nas peças de Nova Resende. Num ano, eu fui anão na peça da Branca de Neve. No outro ano, eu já fui o príncipe. Um salto desse em carreira, um ator hoje levando anos para conseguir. Juquinha participava. Juquinha. Nosso declamador, nosso poeta daquela época. Um poeta, um cara importantíssimo, entendeu? Eu gostava muito daquilo, vivia tudo aquilo lá. E o Viodete ainda levou aquela marcenaria que a gente fazia peça lá, aprendemos a trabalhar lá e tal. Mas agora eu queria que você terminasse para nós dizendo o seguinte: o que você acha que é mais importante que nós conversamos tudo isso aqui? Porque experiência você tem mais do que eu. Esse aqui vai pro ar, essa entrevista. O que você acha que faltou para a conversão? O que você gostaria de acrescentar? Faltou tempo. Faltou tempo, né? Faltou tempo para a gente conversar 2 dias aqui. Não, mas eu acho que é muito importante. O Zé Reis, na mesma velocidade que o mundo está se globalizando, a economia se globaliza, os conceitos estão se globalizando, a cultura se globaliza de uma certa forma, a comunicação se segmenta e se regionaliza. Cada vez mais o cidadão quer saber, entendeu? Quer dizer, o cidadão não mora no planeta, não mora no continente, não mora no país, não mora no estado, ele mora na cidade. Se for uma cidade grande, ele mora na vila, no bairro, se for no interior, numa cidade pequena.
Cada vez mais ele tem menos informação sobre o cotidiano dele e mais informação de que tudo que está acontecendo no mundo. Esse tipo de coisa aqui coloca a realidade objetiva na frente. As pessoas querem ver isso, entendeu? A pessoa sabe que vai ter uma guerra no clã, que está tendo crise lá em Israel, e não sabe que vai ter uma reunião de pais e mestres na escola do filho dele para fazer um quebra-mola, que é fundamental na vida dele. Mas ela não sabe. Então essa comunicação regional, essa comunicação comunitária, né, ela é fundamental para dar essa informação. E que conselho que você dá, então, para esses jovens que estão começando hoje aqui na carreira? Quem sabe, inspirando do Luiz Gonzaga Mineiro, para fazer uma carreira, que conselho que você dá para quem gostaria de fazer jornalismo, publicidade, o que vai enfrentar, qual a dificuldade, o que enfrenta por esse mundo afora aí? Não existe nenhuma construção de conhecimento que esteja longe dos livros. A coisa que eu mais fiz na minha vida foi ler. Tudo que eu fiz na minha vida, tudo de ser menino de recado do telefone, office boy em São Paulo, office boy no escritório, bancário, tudo que eu fiz na minha vida, que eu aprendi, profissão, serviu, eu usei como jornalista, né? Quando você é diretor de jornalismo, você tem que ter gestão de orçamento. Trabalhar no banco 5 anos em São Paulo foi fundamental na minha vida de jornalista, porque jornalista não tem essa preocupação de administrar, e eu tinha essa experiência, isso me ajudou muito. Agora, eu acho que determinante mesmo é ler. Você precisa ler, você precisa compreender. Está atualizado. Está atualizado. Atualizado. E ler hoje, se você me permite, eu vou falar uma coisa muito interessante. Hoje é o seguinte, hoje, do ponto de vista da comunicação, do ponto de vista de conceito de valores, hoje, a pessoa, ignorância não é mais a pessoa que não sabe nada. Ignorante era uma pessoa que não sabia nada no nosso tempo. Hoje, ignorante é a pessoa que sabe muita coisa de fontes suspeitas. Todo mundo sabe de tudo, não tem nenhuma firmeza do que ele sabe, não tem nenhuma verticalização de conteúdo, não tem uma plenitude, uma horizontalidade de informação. Então tem que estudar, tem que saber muito bem o que quer. Agora, mais importante de tudo, antes de indicar qualquer profissão, a pessoa tem que ser feliz, tem que fazer uma coisa que ela goste, entendeu que é o negócio? Eu nunca trabalhei na minha vida rigorosamente, eu sempre fiz coisa que me deu prazer, entendeu? Tive oportunidade de tudo no jornalismo. Entendeu? Fiz Copa do Mundo, fiz Olimpíada, fiz e daí. Isso Copa era porque eu sempre me preparei para todas essas coisas do ponto de vista de troço, você está entendendo? Eu sei, teve uma pessoa que foi muito influente, quase que foi influente para mim, mas foi mais para você. O Mito, verdade? Yuki Takamito, me convidou uma vez para ir para São Paulo e eu quase que embarquei naquela dele. Você acompanhou, você seguiu. Foi importante na tua carreira o Mito, né? O Mito foi um cara que me deu muita coisa. O Mito tinha uma concepção política, ideológica, com a qual eu não concordava. Entendeu? O Mito era um comunista na essência, do Partidão, do Partido Central, Comitê Central, de uma visão que eu nunca concordei com a visão do princípio político do comunismo. Eu sempre tive uma visão mais socializante, socialista e tal, que são coisas diferentes. Agora, eu tenho uma história, e o Mito foi o meu mestre, cara muito importante, me deu coisa para ler. O Mito era o cara que assinou o jornal para me emprestar o jornal todo dia. O terceiro jornal que chegou lá, tem que ler isso aqui, a guerra no Vietnã. Não é desse jeito que estão falando aqui não, é de outra forma. Quer dizer, eu tive uma formação muito rica dessa forma. Mas o Mito, eu fui amigo do Mito a vida inteira. Muito amigo do Mito, de São Paulo. Você manteve contato com ele lá? O tempo inteiro. Quando o Mito morreu, eu escrevi um texto para o Mito. Escrevi um texto, uma carta de despedida para o Mito. E essa carta de despedida foi publicada no jornal do Sindicato dos Bancários. E depois essa carta, isso me dá muito orgulho, esta carta foi a carta que foi lida lá na... Como é que chama o negócio? A igreja lá no Tori, que chama, quem sabe? A igreja japonesa, lá o templo japonês chama Tori, não é isso? Na cerimônia, depois da morte do Mito lá, 7 dias depois, a carta que eu escrevi para o Mito foi a carta que foi lida lá em japonês, entendeu? Então, quer dizer, foi uma relação que teve frutos. Mas eu acho que é importante a pessoa, não tem competência, capacidade para dar conselho, para falar, fazer isso, entendeu? Porque cada um tem uma história. Eu acho que é importante que a gente pudesse leia muito, procure informar, entendeu? Não acredite na primeira coisa que está vendo, sabe? Sai dessa ditadura do celular, dessas redes sociais, está entendendo? É um volume, a gente tem... nós vivemos uma era do conhecimento, tem conhecimento demais da conta, né? Nós vivemos uma era do conhecimento. Em compensação, nós vivemos a doença da era que é a evidência. Todo mundo com necessidade de evidência, de coisa, está entendendo? E a evidência é efêmera, entendeu? Eu nunca
a importância que eu tive na minha vida não foi a importância do Luiz, foi a importância do cargo, entendeu o negócio? Os cargos que eu consegui. Na hora que você sai do cargo, acabou isso aí. Se você carregar o cargo, você está morto, cara. Entendeu? Você carrega os valores, os princípios que você tem. Ninguém carrega o cargo. É a mesma coisa de um chefe achar que tem poder, que manda, que o chefe, que você tem autoridade. Autoridade quem tem é o coletivo, quem você está trabalhando, a tua equipe que você trabalha. Se aquela equipe reconhece que você tem capacidade de gerir, pode fazer uma interferência, de resolver um problema, de ajudar, ela vai te devolver a autoridade que ela tem, vai responder com autoridade. Ninguém tem autoridade, em nada, em conhecimento, em nada. Entendeu? Ih, ficou muito chato essa conversa aqui, pelo amor de Deus. Não ficou não, você nem calcula como foi importante para nós que estamos começando essa brincadeira. Você não está começando nada não, né, Zé Vitor? Não. Zé Reis, você já está há tempo, né? Não, mas nós estamos nesse programa. Esse programa está começando agora. Okay. Para esses jovens, para essa equipe que está nos acompanhando, mas não vamos saber. Antes de você contar o que eu fiz com você aqui hoje. Ah, mas então você pode contar já, porque já. Nosso tempo aqui, infelizmente, eu cheguei aqui e conheci o Fernando, que está aqui, que é filho do simpático casal lá de São Paulo, amigos, né? Então, muito bem. E fiquei conversando com o Fernando aqui, ele contou que mora lá na Vila São Francisco, tá lá perto do Shopping Continental. Contei para ele uma curiosidade, que o Shopping Continental é o segundo shopping da América Latina, o primeiro foi o Shopping Guatemi, que já aprendeu uma cultura inútil, que tem muita cultura inútil. Então, eu já contei para ele. Bom, mas aí... E ficamos conversando ali, ele contou umas histórias, ficou lá. E na hora que você chegou, na hora que o Zé Reis chegou, ele chegou todo animado. E viu o Fernando, que eu não tinha visto. Eu falei, é meu neto. Ele falou, esse é teu neto, que você fala muito nele, nos que tem mais, ele é de São Paulo. Ele sou de São Paulo e tal, nos que tem mais. E o Zé Reis virou todo puxa-saco dele, pensando que ele era meu neto, entendeu o negócio? E não era, é o Fernando. E aí foi muito engraçado, na hora que nós contamos. Então, quer dizer, a gente continua do mesmo jeito na vida, Zé, fazendo pegadinha com o outro. A vida continua. Continua do mesmo jeito. Luiz, foi muito bom, foi muito honroso. Muito bom. Espero ter aproveitado. Nós vamos ter muitos encontros desse. Espero contar contigo. Você vai ter o programa vai lá para a TV Resende Web, né? Você sabe disso. Esse programa vai ter estúdio lá para fazer. Vamos fazer aí, pode chamar sua equipe aí muito boa aí, competente, entendeu? Nós vamos ter uma parceria muito grande aqui ainda, vamos fazer lá, nós estamos fazendo uma mudança grande lá na TV. Bebe um cafezinho para poder encerrar então lá. Encerrar com chave de ouro esse encontro. Muito obrigado. Obrigado por você, essa oportunidade. Zé, prazer enorme. Degustarmos tanto conhecimento aqui importante para nós. Tá bom? Aplausos para o Lidinho do Nica. Aplausos para o Zé Reis. E que alegria hoje aqui, nesse momento, no Café com o Zé Reis, né? Eu tenho a alegria de apresentar para vocês o meu neto Felipe, que vai executar para nós aqui um número alusivo às festas juninas. Ok, Felipe? Tá tudo certo aí? Tá tudo certo. Vamos lá? Vamos. Fica à vontade então, viu? Apresenta o teu pupurri aqui, que vai ser para sempre isso aí, vai ficar gravado, viu?
Valeu, agora sim, pode aplaudir. Aê. Vamos no cafezinho? Oba, mas é claro, Olha, tá café sem açúcar. tá sem açúcar, mas vai nesse mesmo, né? Mas tá bom. Bom. E aí? O que eu quero perguntar? É? Quero perguntar uma coisa que eu acho que vai ser útil para muita gente. Vai ser útil para essas crianças que estão aqui na plateia e para os pais deles também. Uma coisa que o senhor fez e que eu me orgulhei muito. O que será, hein, pai? O senhor já fez tanta coisa, né? Uma coisa que eu fiz que me orgulha muito e que eu gosto de falar, é sempre bom, acaba sendo uma mensagem que aconteceu na minha vida. Vê se é o que eu tô querendo perguntar, né? Eu acredito que Por sim. que o senhor nunca fumou? Ah, mas é exatamente o que eu estava pensando. Olha, O senhor teve oportunidade. olha, filha, é importante demais falar porque hoje, muita gente, hoje pô, não fuma mais. Mas no meu tempo, quando eu era jovem, era comum as pessoas fumar, né? Fazer propaganda de cigarro para todo lado, cigarro Marlboro, cinema, tudo, os artistas tudo fumando. E eu vim para a cidade meio tímido. E assim, para quebrar a timidez, eu fui comprar o meu primeiro maço de cigarro. Lembro direitinho na venda do senhor Alexandre, que é o bisavô do Jarbinha, que tem o supermercado aqui hoje. Cheguei lá, cigarro Beverly era o mais barato que tinha. Perguntei para ele, quanto que é o cigarro mais barato? Ele falou assim, é a primeira vez que você comprou cigarro? Falei, é. Ele falou assim, meu filho, eu estou querendo parar com isso aqui, o senhor está querendo comprar um cigarro? Compra um doce. Ô, gente, eu nunca esqueci daquele conselho tão bem dado pelo senhor Alexandre. E aí, nunca comprei meu primeiro maço de cigarro. E o reflexo surgiu agora, questão de pouco tempo, 10 anos atrás mais ou menos. Eu tive um AVC. Segundo o médico, foi 2 AVCs que aconteceram. E ele me falou, Zé Reis, você não precisa se preocupar. Você nunca fumou, você nunca bebeu, você não vai ter sequela nenhuma. E isso, eu estou aqui hoje, graças a Deus, graças a esse encontro tão bacana, que foi tão marcante com o senhor Alexandre, né? E o seu filho mais novo chama Alexandre? Que curioso isso, hein? Às vezes até uma homenagem, né? Se não foi homenagem por isso, mas foi pelo senhor Alexandre. Porque a Célia trabalhava na casa da Janda, que era neta do senhor Alexandre, então eles também quiseram homenagear o Alexandre, colocando o nome do senhor Alexandre. E eu chamo Vânia por causa da filha da Janda. filha da Janda. Olha, esse pessoal fez diferença na Tem sua influência vida. na nossa vida, não teve? Que coisa linda, hein, pai? E falar nisso, eu estou fazendo visita para a Janda esses dias, né? Então, quem sabe você vai comigo lá na casa dela. Vai com gostar certeza, demais. Vai ser um prazer. Saber que você... A última vez que eu fui lá, eu era desse tamaninho assim. Né? A Morangos perto, é fácil. E vou falar pro senhor, como o senhor nunca fumou, é por isso que o senhor tem essa voz maravilhosa e pode contar todas essas histórias que o senhor conta e cantar as canções que o senhor canta. Então, mais uma vez, o senhor merece parabéns. Muito obrigado por essa oportunidade. Né? Obrigada, paizão. Valeu, Um meu orgulho fazer esse programa na nossa casa. Obrigado da oferecer nossa Pois esse é. ambiente tão E hoje tem aconchegante. festa, hein? Quem tiver por aqui, fica pra festa. Fica pra festa. Valeu, pessoal! Que alegria participar com vocês. Que alegria ver a plateia toda reunida aqui. Fazer esse programa em família. Obrigado, Vânia. Obrigado, André, por esse espaço que forneceram para nós aqui. Tão aconchegante, tão bonito. Você está convidado para nos acompanhar no YouTube, ok? Café do Zé Reis, ok? Muito obrigado, valeu! Sonho que um dia eu tive e não deixei de buscar. Agora conto tudo, pois se tornou meu